Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma semana, que seja uma semana incrível e abençoada. Iniciando mais um Inspire-se para inspirar você, para inspirar a sua família. E o Inspire-se de hoje estará incrível. Com esse friozinho, eu vou te ensinar a fazer um mingau de aveia. Um mingau quentinho para você comer agora no inverno, à noite. Uma refeição super gostosa e também com bastante fibras. Calma, eu vou te ensinar daqui a pouquinho. Também teremos o Dr. Breno aqui no Inspire-se e ele vai falar um pouquinho mais sobre a herpes zoster, uma doença de pele muito frequente aqui no Brasil, só que não se fala muito, muitas pessoas têm e não sabem, então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa patologia. Também vou conversar com você um pouco mais sobre o método BuildSculpt, um método que mudou a minha vida, o meu método que fazemos aqui na Clínica Renove Beauty e também sobre as transformações que a gente gera com o método BuildSculpt. Eu quero te contar o porquê o método BuildSculpt ele é excelente para ser feito no inverno. E também o porquê você precisa fazer o método BuildSculpt e o pós-procedimento do BuildSculpt, como se cuidar e conseguir manter a forma depois dos procedimentos estéticos. Vamos lá? Vamos conferir? E agora eu quero falar um pouco mais sobre o método BuildSculpt. Vocês sabem que é um método que mudou a minha vida e muda a vida de muitas pacientes que passam por nós e também pacientes de alunas minhas. Então, o método, ele consiste em fazer o resfriamento das células de gordura para promover a diminuição da quantidade de células de gordura e também uma retração. Então, é ideal para quem deseja perder gordura, perder volume, diminuir aquelas gordurinhas que incomodam e também promover a retração de pele, ou seja, quem tem flacidez. Então, um dos maiores benefícios do método BuildSculpt é que ao mesmo tempo que ele diminui células de gordura, ele promove uma retração de pele. Então, não fica sobra de pele, não fica aquela flacidez sobrando, nada disso. Então, quem tem gordura localizada e flacidez, pode fazer o método. E quem tem só flacidez, não tem gordura localizada, também pode fazer o método. Então o método ele consegue tratar tanto gordura quanto flacidez e auxilia muito no emagrecimento. E é o melhor tipo de emagrecimento que existe. Então o que é o melhor tipo de emagrecimento, doutora? Por que é o melhor tipo? Por que é o emagrecimento mais saudável que tem? Emagrecer é uma coisa muito complexa. Então, emagrecer não é só perder peso na balança, o que muitas pessoas acham que é só olhar lá, ver um número a menos na balança que emagreceu. Isso é perder peso, e perder peso nem sempre é emagrecer e nem sempre é saudável. O emagrecimento mais saudável que tem é diminuir gordura e manter águas, vitaminas, sais, musculatura, massa magra no seu organismo. E o método BuildSculpt, ele faz exatamente isso. Então ele vai lá e faz com que o paciente, a pessoa que faça o método, perca gordura. Não perca massa magra, água, sais. Então é o emagrecimento mais saudável que tem, fazendo com que reduza muito o volume e também retraia muito a pele. E por que o método BuildSculpt é tão bom de fazer no inverno? Primeiro motivo que ele demora até 120 dias para promover a retração de pele e para promover o resultado final. Então se você faz agora no inverno, quando chegar a hora de colocar um biquíni, você já vai estar com o seu corpo super remodelado, diminuído bastante gordura. Então o ideal é que você sempre faça antes, porque às vezes chega lá em novembro, chega lá em dezembro, dá para fazer o método BuildSculpt? Dá, só que nem sempre você vai chegar ali no 31 de dezembro com o resultado que você já quer, porque ele demora aí de 45 até 120 dias para promover a retração de pele, para dar aquele resultado lindo que a gente vê em várias fotos, em vários antes e depois nossos aqui da clínica. Mas você pode fazer ele em qualquer estação. Outro benefício de fazer agora no inverno, além do resultado final aparecer no verão,
é o uso da cinta. Então nós vamos conversar um pouquinho mais no programa de hoje também sobre o pós-procedimento do método Beauty Sculpt. Mas no pós-procedimento, já adiantando, nós usamos uma cinta modeladora. Então, para ser mais confortável para usar ela durante os 40 primeiros dias, é mais confortável usar agora no inverno. Você pode pôr embaixo da blusa, embaixo do casaco, enfim. Mas lembrando que manter a sua autoestima lá em cima não importa a estação do ano. E daqui a pouquinho eu te encontro na minha cozinha, onde eu vou te ensinar a fazer um mingau de aveia fitness. Então agora eu vou ensinar uma receita de mingau de aveia fit. Então agora no frio a gente quer comer alguma coisa docinha, mas não quer ir lá e comer uma pratada de brigadeiro para não sair da dieta. Essa daqui é uma opção. A gente sabe que a aveia, ela é um alimento maravilhoso, então ela tem fibra, ela é um carboidrato bom, ela também é baixo calórica. A aveia também, ela ajuda para quem tem diabetes. Por quê? O que a aveia faz? Ela vai lá na glicose, que é açúcar que a gente ingere, ela segura um pouquinho mais ela dentro da célula ali, ela não libera logo, não faz com que esse açúcar caia logo na corrente sanguínea. Então ajuda a equilibrar alguns índices glicêmicos, ou seja, aquele número, quando a gente faz o exame de diabetes, a gente vê. Então faz com que esse número seja mais baixo, porque ele demora um pouco mais, faz com que o tempo da glicose cair no sangue seja um pouquinho mais demorado. Lembrando que qualquer alimento, tanto a aveia, tanto como as frutas, qualquer alimento a gente tem que ingerir com moderação. Não é porque é saudável que a gente pode comer um monte. Então é legal a gente ingerir esses alimentos, só que sempre pensando no nosso objetivo, sempre tendo consciência do que a gente está comendo, tá bom? Então vamos lá. Então essa receita ela é simples, ela é fácil, ela é saborosa. Você pode comer tanto de manhã, no café da manhã, ou à tarde, meio da tarde também é um lanchinho legal, ou à noite. Você pode fazer para o seu filho, para tirar talvez os industrializados, aquele mingau mais industrializado que você está fazendo e colocar esse mingau aqui que ele é bem mais saudável e mais natural. O que nós vamos precisar então para fazer esse mingau? Então, para começar a ser mingau de aveia, nós precisamos de aveia. Hoje aqui eu tô com a aveia, a farinha de aveia, tá? Mas não precisa ser a farinha, pode ser aveia em flocos finos ou aveia em flocos grossos, tá? O que você tiver na sua casa, o que você acha mais saboroso, tá? Eu gosto de qualquer uma delas, mas hoje aqui a gente vai estar usando a farinha, tá? Que também dá super certo, tá? Nós precisamos de leite em pó. Então pode ser leite em pó desnatado, se você tiver na sua casa, ou que você tiver aí também, tá? Ele vai dar um gosto diferente, vai dar uma espessura diferente pro teu mingau, tá bom? Vamos precisar também de canela, tá? Então aqui eu tô com a minha canela, então uma canelinha em pó. Claro que é a gosto, se você não gosta de canela, você não precisa pôr, mas ela vai dar um gostinho diferente. Tá? E a canela também tem propriedades maravilhosas, sabemos que a canela ela é antioxidante, então é bem legal aí, ela auxilia aí nos deixar mais jovem por mais tempo, ela preserva algumas células do nosso corpo, ela também é termogênica, então é sim um alimento bem legal para incluir nesse mingau e deixar ele ainda mais funcional. E hoje aqui eu vou utilizar um pouquinho do nosso açúcar demerara, tá? É pouquinho, então se você não gosta do açúcar demerara, você pode usar algum adoçante também, não tem problema nenhum. E um pouquinho de granola hoje pra gente enfeitar um pouquinho e dar um gostinho um pouquinho diferente, tá bom? E água, tá? Água quente também pra dar liga e a gente misturar tudo isso. Então eu vou começar, tá? Então eu vou pegar aqui a minha aveia. Então a quantidade vai muito de qual porção que você vai querer servir, tá? Então hoje eu não vou fazer uma porção muito grande, então eu vou usar 3 colheres, tá? Aqui eu já tenho 3 colheres medidas de aveia, então eu só vou despejar aqui no recipiente. Então 3 colheres de aveia, claro, se você quiser fazer um pouco mais, você vai colocando mais aveia junto, então vai muito de quantas pessoas você vai querer servir. Essa receita que eu tô fazendo hoje é para uma pessoa, então uma refeição, tá bom? E aí eu vou vir com o meu leite em pó aqui. Então eu vou colocar 2 colheres rasas do leite em pó, misturar junto. Eu gosto de colocar já e já misturar, tá? Então eu coloquei a aveia, coloquei o leite em pó e eu já misturo ele. Então misturo.
Isso. E daí eu já venho com a minha canela. Tem duas formas de você usar a canela nessa receita, tá? Então eu coloquei 2 colheres, aqui tem 2 colheres rasas, 2 colheres de chá, tá? Você pode usar a canela tanto agora, já misturando, ou no final, para enfeitar um pouquinho por cima, ou para dar um gostinho por cima, tá? Eu acho mais legal usar junto, tá? Porque já dá um gosto, já dá uma cor diferente também pro mingau, tá? E aí mistura, mistura, mistura. Mistura bem aqui. Um pouquinho de açúcar então, não muito, tá? Então vocês vão ver que eu vou usar bem pouquinho, ó. Bem pouquinho açúcar. Não dá nem meia colher, tá? 1/4 da colher. E mistura, tá? Quando você misturou bem tudo isso, você vai vir com a água quente, que a minha água tá quente, e vai despejar aqui e vai realmente misturar. Mistura até formar uma textura de mingau, tá? Então, até ficar uma textura bem de mingau mesmo. Mistura bem. E aí, quando tiver pego essa textura aqui, ó, bem de mingau, ó, vocês podem ver que tá grosso. Então, é essa textura que eu quero, nem muito duro e nem muito aguado, tá? Tem que estar bem uma textura bem grossa, ó. A gente despeja na panela e deixa até ferver, tá? Quando ferver, você pode desligar que está pronto o seu mingau, tá? Agora eu vou despejar então na panela e daqui a pouquinho eu volto aqui para mostrar como ficou. E agora eu já cozinhei o meu mingau, então a gente só pega aquela massa, despeja numa panela e aí quando pegar fervura, está pronto. Então fica numa consistência bem dura, vocês vão ver, ó, uma consistência de mingau. Olha só como ficou. Então uma consistência bem de mingau mesmo, uma consistência até de brigadeiro, tá? E aí aqui por cima, para enfeitar um pouquinho, eu coloquei um pouquinho de granola, tá? Para dar um gostinho, deixar um pouquinho mais crocante. Outra dica que eu te dou também é por cima jogar um pouquinho de whey protein. Então se você tem whey aí na sua casa, se você gosta de whey, também é uma dica que eu te dou. Jogar aqui por cima que vai deixar um pouquinho mais proteico e também bem saboroso, tá bom? E agora eu vou experimentar com vocês. Vamos lá? Então, vou pegar um pouquinho aqui, com um pouquinho de granola. Eu adoro granola, tá? Essa granola que eu tô usando, ela tem sabor, por isso que ela é mais escura, tá? Ela é de cacau com banana, então eu acho que super combina com o nosso mingau de aveia. Vamos lá, então? Ficou maravilhoso. Ficou uma delícia. Não ficou tão doce, eu não gosto de nada muito doce, mas também não ficou forte, tá? Então ficou uma delícia para comer à tarde, até para matar aquela vontadinha de doce do final de semana. E é uma receita super deliciosa agora pro inverno, porque dá para comer bem quentinho quando você estiver embaixo da coberta, assistindo um filminho, também cai super bem. Então faça aí na sua casa e se você fizer, me marque lá nas redes sociais que eu quero ver você se inspirando nas nossas receitinhas fitness aqui do Inspire-se. E agora nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o pós-método Build Sculpt. Como que é o pós-procedimento desse método que entrega tanto resultado? E esses resultados lindos que eu vou te mostrar agora são resultados de 45 dias com o método Build Sculpt. Um método que realmente transforma a vida das pessoas, como eu já mostrei em outros programas aqui para vocês. Vários relatos de pacientes nossas que vêm tendo a vida transformada com o método Build Sculpt. Mas claro, como qualquer procedimento, como tudo que a gente faz na vida, a gente precisa cuidar. Então o método Build Sculpt não é diferente. Nós fazemos o método aqui na clínica, onde os pacientes passam um dia inteirinho com a gente e pós-procedimento precisa ter alguns cuidados específicos que eu vou citar agora para vocês. Então o primeiríssimo dele é usar uma cinta modeladora. Sim,
A cinta modeladora ela é necessária nos primeiros 40 dias pós-procedimento, para a gente promover um remodelamento corporal. Então a cinta não vai ser eterna, você não vai usar cinta para o resto da vida, mas nos primeiros 40 dias ela se diz necessária para a gente conseguir diminuir alguns espaços que ficam entre uma célula de gordura e outra, dar um contorno corporal mais bonito. Então ela vira sua melhor amiga nos primeiros 40 dias. Outra coisa que nós pedimos também para você fazer, te ensinamos aqui na clínica, nos primeiros 45 dias, é um exercício de automassagem. Então, uma automassagem modeladora, onde nós mostramos para você como que você estimula os seus linfonodos, como você estimula algumas células do seu corpo, para fazer com que você se autodrene e se automodele, sem necessidade de ir numa massagista, sem a necessidade de ir num profissional. Você mesmo, na sua casa, pode ser na hora do banho, ou antes de dormir, ou quando acorda, você mesmo faz uma automassagem que auxilia ali a diminuir algumas toxinas, dá uma desinchada e também faz essa pressão mecânica que ajuda a modelar ainda mais o seu corpo. Outra coisa que eu te ensino também, se você for meu paciente aqui na clínica, é alguns exercícios de propriocepção. Mas o que é propriocepção? Então, são alguns exercícios de respiração e também posturais. Esses exercícios, eles trabalham muito a musculatura do nosso abdômen, das nossas costas. Isso faz com que melhore a nossa postura e fortaleça toda a nossa musculatura abdominal. Às vezes, uma gordurinha que está paradinha debaixo do umbigo ou que está paradinha no culote, ela está ali não só pelo acúmulo, mas também pela postura. Às vezes a gente tem uma postura que compensa mais para um lado ou compensa mais para o outro e faz com que acumule mais gordura em determinadas regiões do corpo. Então, por isso, exercícios posturais, eles são tão importantes no pós-procedimento. E nós recomendamos também, pós-procedimento, tomar alguns nutracêuticos. Mas o que é nutracêutico? Então, nutracêuticos são cápsulas naturais que te auxiliam neste processo ou em algum processo que você vai estar passando pelo seu corpo. Nutracêutico não tem contraindicação, então você pode estar usando aí mesmo se você não fez o método e eles vão te auxiliar. Nós, no pós-procedimento do BioDesculpt, nós receitamos 3 nutracêuticos. Eu vou deixar eles aqui na tela para vocês conhecerem um pouquinho mais. O primeiro deles se chama ImmunePro. ImmunePro é a base de vitamina D e magnésio. Vitamina D e magnésio, eles vão te auxiliar no teu sistema imune. Então você vai ter um sistema imunológico mais forte e também tem alguns estudos que já nos mostram hoje que quem tem vitamina D mais em alta consegue perder mais gordura com mais facilidade, então é bem importante. O magnésio também auxilia muito no processo da pele, também no processo do colágeno, enfim. Outro que nós passamos aqui na clínica se chama Detox Pro. O Detox Pro é a base de morosil, cactina e cavalinha. Ele realmente faz um detox natural do organismo. Ele é excelente para reduzir um pouquinho de inchaço do abdômen, enfim. E o outro se chama Lipogenial. Lipogenial é a base de sene, chá verde, hibisco e hortalistate. Vai fazer uma modulação natural do seu organismo e também vai te auxiliar nessa questão do desinchar. Então, os 3 juntos, eles vão dar um resultado excelente no organismo. Se nós já estamos reduzindo gordura, retraindo pele e conseguimos usar algo natural para potencializar, a gente não vai deixar de lado, né? Então, a gente recomenda esses 2, que é o ImmunePro, o Detox e o Lipogenial, que eu vou deixar aqui na tela para vocês conhecerem um pouquinho mais. E eles vão auxiliar ainda mais. Mesmo se você não fez o procedimento, você pode usar eles, não tem problema nenhum. Mas claro, se você tiver feito o método BioDesculpt, a sua perca de gordura vai estar acelerada, a sua pele vai estar criando muito colágeno, então vai ser o ideal você usar esses 3. E o método hoje entrega muito resultado, é o método que mais entrega resultado hoje no Brasil. Eu já tenho várias alunas, tanto no Brasil quanto no exterior, que também estão gerando muitas transformações em vários pacientes. E o nosso objetivo é esse, é levar a transformação para a vida das pessoas e com um método que é basicamente 100% não invasivo, o que é muito mais seguro para a vida do paciente, faz muito bem para o metabolismo do paciente e é algo super tecnológico que cada vez vai estar mais em alta.
E daqui a pouquinho eu tô de volta e quem estará aqui comigo é o Dr. Breno. Nós falaremos um pouquinho mais sobre uma doença de pele chamada herpes zoster, que muitas pessoas têm e não sabem. De novo. E daqui a pouquinho eu tô de volta aqui e com o Dr. Breno e nós vamos falar um pouquinho mais sobre a doença herpes zoster, uma doença de pele que muitas pessoas têm, é frequente, é comum, mas não sabem. E ele vai falar um pouquinho mais dos sintomas e como tratar. Encontro você daqui a pouquinho. E eu tô aqui mais uma semana com o Dr. Breno. E sempre trazendo conteúdo de muita informação aqui para nós. Doutor, obrigada por mais uma semana aqui com a gente. Prazer. E hoje nós vamos falar sobre herpes zoster, uma doença comum entre a população e que vem sendo mais frequente ultimamente, né, Perfeito. doutor? Então explica para nós o que é a herpes zoster, a forma de tratamento e também a forma de prevenção, só para a gente entender um pouquinho mais. Vamos lá. Então, herpes zoster, a varicela zoster, é a catapora. Conhecidíssima, a né? A varicela é o vírus e eu tive, exemplo, catapora aos 2 anos. Esse vírus fica incubado em algum lugar e se eu tiver um gatilho, algo que me baixa a imunidade, várias questões, eu vou reativar essa lesão neurocutânea. Eu vou ter comprometimento na pele, as lesões características, zoosteriformes ao longo de um nervo, associada à dor, a mal-estar. Então é uma doença neurocutânea. Existe uma forma chamada Synerpet, isso é mais para o lado, onde vai se ter só a lesão em atividade sem lesão de pele, muito complicado, mas não vamos falar de Synerpet, vamos falar de herpes zoster. Então, eu tenho esse vírus, por algo que me baixou a imunidade, me desenvolve essa lesão, que pode ser na face, na perna, nos genitais, uma lesão ao longo desse nervo, me trazendo muito mal-estar, ardência, irritabilidade, né? Então, o herpes zoster é uma lesão cutânea, com comprometimento. Por isso que a base do tratamento é tratar um antiviral, aí nós temos 3 basicamente, ou outros, mas que eu vou orientar, e tratar depois a nevralgia. E essa nevralgia está relacionada com a idade. Quanto mais idoso, quanto mais doente também, mais ardência, mais nevralgia, mais neurite, mais tempo, né? Quanto mais jovem, interessante e raro, crianças com herpes zoster vêm rindo. Tem o herpes zoster e são absolutamente assintomáticos. Então, a correlação idade é fundamental, né? Mas qual a nossa preocupação? O herpes zoster, anos 90, em jovens era critério de HIV. O paciente via, jovem, estava com herpes zoster, HIV. Hoje mudou muito, está se tendo muitos quadros de herpes, quadros até atípicos, né? Onde se tem até em pacientes imunocompetentes. Então, essa é uma grande discussão, o que está acontecendo. Mas, basicamente, herpes zoster, diagnóstico, antiviral, hoje nós temos a ciclovir, fanciclovir, valaciclovir, associado com remédio para dor, e depois podemos usar medicações para desinflamar o nervo, gabapentina, pregabalina durante o tempo. O paciente idoso pode persistir com uma dor crônica, chamado nevralgia ou neurite pós-herpética, que é muito desagradável. Então, a necessidade do manejo, aplicações no nervo para dor, destruição do nervo, então, conforme o processo. E hoje existem as vacinas. Eu vou fazer uma quimioterapia, eu vou fazer um tratamento. Eu posso fazer essas vacinas para evitar que ative o herpes zoster durante um tratamento para o câncer, durante uma medicação que baixa a minha imunidade. Então, basicamente, nós temos as vacinas para evitar a ativação do herpes zoster, né? Que é uma doença que hoje cada vez mais, estranhamente, mudou um pouco o perfil desses últimos anos para cá, com maior incidência. E essas vacinas, então, doutor, para evitar, né, a herpes zoster, ela é feita quando o paciente ele vai fazer, então, quimioterapia? Não é algo comum que toda a população toma? Está se tentando usar, mas a questão toda são pacientes de risco, que caso eu esteja fazendo um tratamento, eu posso
né, esse vírus me fazer mais mal, fazer um quadro mais generalizado, mais comprometimento. Então, o nosso objetivo com a vacina é evitar a recaída ou atividade do herpes zoster num tratamento importante. Ou eu necessito de pacientes fazer imunoterapia. Então, a vacina é para evitar o aparecimento da reativação da varicela no quadro característico, a gente vai mostrar algumas fotos, né? Isso. Desse processo desse vírus. E sempre essa investigação. Eu tenho um herpes zoster que me apareceu. Será que eu tenho algo mais? O que me fez induzir, baixar a minha imunidade? Então, eu tenho uma infecção grave, eu tenho uma infestação, eu tenho um câncer, eu tenho algo secundário, eu tenho uma doença autoimune que me faz. Então, toda essa questão, quadro preventivo. Mas é uma doença neurocutânea, então tem o comprometimento da pele, isso é fácil, se faz o diagnóstico, essa lesão clássica, vesículas, e o manejo principal, posterior, principalmente em pacientes mais idosos, com as medicações para dor, para nevralgia. E se não tratado, doutor? Se aparecer ali as lesões cutâneas, dá dor, mas a pessoa ignorar, o que pode evoluir isso? É uma doença autolimitada, né? Então, na maioria dos casos, né, é uma doença autolimitada. Então, o que vai se ter é um dano maior nevrálgico do nervo. Então, uma dor crônica maior. Então, basicamente, essa é uma doença autolimitada, é uma virose que dura um tempo e some. Então, essas lesões. Usar o aciclovir também, ou o valaciclovir, para evitar também que fique cicatriz ou atividade viral maior. Então, vamos evitar a marca na pele mais feia, uma lesão de face. Então, a medicação. Mas são doenças. Raramente eu posso ter um herpes zoster com disseminação, isso é muito raro. Eu estou fazendo químio, eu estou fazendo um tratamento, aí esse vírus dissemina um quadro, né, variceliforme, de vários pontos, mas aí eu preciso ter algo que me imunossuprime, algo que me deixa com baixa imunidade, facilita. E pode ter fundo emocional, doutor? Existe tudo que inflame, né, baixa a nossa imunidade. Então, existem várias questões, né? Se eu estou tomando medicações, eu tenho uma doença estou muito estressado, estou muito angustiado, tudo que inflama baixa a imunidade. Então, pode, né, desencadear o gatilho, que é o desenvolvimento do herpes zoster. Doutor, muito obrigada. Foi muito bom ter você aqui com a gente hoje, novamente. Então, se você tiver algum sintoma desses, já tem alguma manchinha parecida com essa, o @ do doutor tá aqui, você pode entrar em contato, marcar uma consulta com ele para esclarecer as principais dúvidas. Doutor, muito obrigada, viu? E na semana que vem eu te aguardo aqui de novo. Muito obrigado. E daqui a pouquinho eu tô de volta. E o Inspire-se de hoje eu termino falando um pouco mais sobre autocrítica. Eu quero que você aí na sua casa faça uma reflexão sobre isso. Como nós nos criticamos? Como nós conseguimos apontar defeitos sobre nós mesmos com facilidade? Ter uma crítica sobre si, sobre o próprio trabalho, é comum. Nós precisamos criticar, nos autocriticar para conseguir crescer, para conseguir conhecer mais coisas, para fazer com que o nosso trabalho desenvolva. Mas às vezes nós exageramos na autocrítica e nós nos autocriticamos a ponto de falar coisas para nós mesmos que nós nunca falaríamos para ninguém. A autocrítica em excesso, ela faz mal. Ela acaba com a nossa autoestima, ela pode acabar com os nossos relacionamentos, com a nossa vida social. Então, nós termos uma crítica sobre nós, sobre o nosso trabalho, é importante. Mas chega um limite, tem um momento que ela não pode se exceder. Então, faça uma reflexão. Você está se autocriticando a um ponto bom ou você está gerando uma autocrítica muito grande e desnecessária sobre você? Tenha essa reflexão. Tendo essa reflexão, você vai entender um pouquinho mais que às vezes nos criticar de perfeccionismo também nos leva adiante. E o Inspire-se de hoje ficando por aqui. Eu amei estar mais uma semana aqui com vocês, falando mais sobre saúde, beleza, emagrecimento. Na semana que vem
espero aqui de novo. Um beijo, até lá!